Olá, seja muito bem-vindo, tá bom? Chegou a hora de mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e vamos agora conhecer o objeto de conhecimento da aula de hoje. A aula 11 tem como objeto de conhecimento o sistema endócrino, seu detalhamento, anatomia e fisiologia do sistema endócrino, hormônios, crescimento, desenvolvimento e reprodução. Vamos à nossa aula, então? Bom, a aula de hoje é sobre o sistema endócrino, tá bom? Um sistema que tem uma função muito importante no nosso organismo, né, que participa de diversos processos e que, de forma resumida, vai determinar se nós estaremos com a saúde muito bem ou se nós estaremos com problemas de saúde. Vamos ao conceito, então, de sistema endócrino? Sistema endócrino, um dos principais sistemas de comunicação do corpo humano, atuando junto com o sistema nervoso para controlar várias funções do nosso organismo. Do que será que ele é composto? Aí na imagem já tem algumas glândulas sendo apresentadas. Ele é composto por glândulas endócrinas, que liberam hormônios na corrente sanguínea para regular o metabolismo, o crescimento, a reprodução e outras funções. A gente executa muitas funções relacionadas a diversos outros sistemas corporais e daí é importante que esse sistema atue de forma correta para que tudo funcione, né, da melhor maneira possível e não haja nenhum problema de saúde em nenhum dos nossos órgãos. Tá bom? Vamos então conhecer, né, inicialmente as glândulas que fazem parte desse sistema. A primeira delas, a primeira que eu apresento para vocês, e ela é extremamente importante, é chamada de hipófise. Ela está localizada na base do cérebro e é conhecida como glândula mestra, pois regula outras glândulas endócrinas. Ela produz hormônios como o hormônio do crescimento e a prolactina. O hormônio do crescimento vai atuar no nosso crescimento, né, principalmente nas fases ali da infância, né, quando nós somos bebês, e aí durante a adolescência, a juventude, as taxas de crescimento são maiores. Tá bom? Já a prolactina, ela é um hormônio que atua permitindo a produção de leite, né, pelas mulheres na fase da amamentação, né, quando estão com, né, a pessoa tem um bebê, precisa alimentar o bebezinho e a prolactina é um hormônio que atua para que isso ocorra. A hipófise ela é uma glândula, como eu disse, muito importante. Então ela vai atuar, não vai ter apenas essas duas funções. Vamos à imagem a seguir que você vai perceber que ela está relacionada com muitos outros processos. Atenção aqui comigo e não se assuste pela quantidade de legendas, tá bom? O objetivo da aula, claro, não é que você se torne um especialista no sistema endócrino, mas sim que você conheça as principais glândulas, que você saiba do que ele é composto e qual seria, né, a fisiologia básica, qual seria o funcionamento básico desse sistema. Voltando a glândula mestra, como mencionada, né? Por que essa glândula é considerada como glândula mestra? Simplesmente porque ela influencia nas funções de várias outras glândulas presentes no nosso corpo, não só em outras glândulas, mas também em diversos tecidos, a partir de hormônios que ela vai produzir e vai liberar na corrente sanguínea. Nós temos aqui, por exemplo, o músculo sofrendo efeitos de hormônios produzidos pela glândula hipófise, né? Ou pituitária, como muitas vezes ela é chamada. Os nossos ossos também sofrem influência, né, de hormônios produzidos por essa glândula. A glândula adrenal, que fica lá juntinha dos rins. As mamas, como eu falei agora há pouco, né, devido à ação do hormônio chamado de prolactina. A glândula tireoide sofre a ação da hipófise. Os testículos, né, nos homens, ovários das mulheres e também a pele, né, o maior órgão do corpo humano, né, um tipo de tecido epitelial. Então percebam que essa glândula ela atua sobre diversos outros órgãos, tecidos, outras glândulas, falando propriamente, e por esse motivo ela é considerada a glândula mestra, aquela que controla tudo, né? Não por acaso ela está localizada ali abaixo do cérebro, né? Bem guardadinha, bem protegida pela caixa craniana, né? E também pelo tecido cerebral como um todo. Bom, vamos continuar sobre outras glândulas existentes, vamos conhecer outras mais. Glândula tireoide.
está localizada no pescoço, mais ou menos nessa posição que eu estou tocando aqui para vocês. Tá bom? É uma glândula que pode ser facilmente identificada. E ela produz hormônios como a tiroxina, que regula o nosso metabolismo. Tá? O metabolismo, gente, é aquilo que determina, ou melhor, ele é uma medida, né, do funcionamento do nosso organismo, se ele funciona numa taxa muito acelerada ou se ele funciona numa taxa muito lenta. Se uma reação ocorre de forma muito rápida, a gente pode dizer que esse metabolismo ele é rápido, ele é um metabolismo muito forte. Já se o metabolismo é lento, se as reações químicas ocorrem de forma muito lenta, né, demora para ser finalizada, aí nós vamos dizer que o metabolismo da pessoa está lento, ou o metabolismo daquela glândula está lento, por exemplo. Bem, apresentando mais glândulas para vocês. Glândulas paratireoides, pequenas glândulas localizadas perto da tireoide. O nome dela aí ajuda, né? Tem a glândula tireoide, localizada aqui junto da traqueia, tá bom? No nosso pescoço. E as paratireoides, porque elas estão junto delas, né? São 4 glândulas, eu vou destacar para vocês, né? Como vista na imagem, elas produzem um hormônio chamado paratormônio, que regula os níveis de cálcio no nosso sangue. Eu vou pegar a cor verde para destacar ela para vocês. São 4, tá? 4 glândulas paratireoides. Está aqui, elas estão um pouco mais destacadas. A tireoide é essa maior, tá? Uma glândula importante que está localizada no nosso pescoço, é essa maior aqui que eu estou circulando. E essas menores, elas estão numa cor aqui um pouco mais amarelada, são as glândulas paratireoides. Elas atuam produzindo, né, um hormônio que vai atuar regulando a quantidade de cálcio no nosso sangue. Continuando, né, sobre as glândulas que fazem parte do sistema endócrino, vocês estão vendo agora as glândulas adrenais. Elas estão localizadas acima dos rins e elas produzem hormônios como a adrenalina e o cortisol, que juntos ajudam a lidar com o estresse. São várias situações de estresse, né? São várias as situações de estresse que a gente pode mencionar, né? Às vezes muita pressão, às vezes problemas pessoais, às vezes uma exposição a um perigo de vida mesmo, ou uma pessoa que pratica um esporte radical, mesmo que seja interessante, mesmo que seja divertido, mas fisiologicamente falando, o corpo sofreu uma alteração do seu equilíbrio, né? Uma mudança na homeostase. E aí ele está numa situação de estresse, o que leva à mudança nas concentrações de adrenalina, obviamente, e de cortisol. Sempre que a gente realiza uma atividade assim muito, né, que nos coloca numa situação de perigo, né, de correr em alta intensidade, saltar de uma montanha, né, nadar em alta velocidade, pedalar, ou mesmo dirigir, às vezes tem pessoas às vezes que agem de forma irresponsável, dirigem em altíssimas velocidades, isso altera ali a condição fisiológica do organismo, né, causando uma maior liberação de adrenalina e cortisol, né, hormônios ali ligados ao estresse, por exemplo. Outra glândula que eu falo para vocês é o pâncreas. Vamos lá, vamos descobrir o que o pâncreas faz. Primeiro, ele está localizado logo atrás do estômago e ele produz a insulina e o glucagon, né, 2 nomes diferentes, né, 2 nomes desconhecidos. Insulina e glucagon são hormônios que regulam, deixa eu circular isso para vocês, deixa eu destacar para ninguém esquecer. Insulina e glucagon, eles estão relacionados, né, eles vão atuar controlando os níveis de açúcar no sangue, tá bom? Só que um deles atua para retirar açúcar do sangue, né, daqui a pouco eu trago mais informação sobre isso, e o outro atua para causar a liberação, o aumento da quantidade de açúcar no sangue. Outra gônada, né, ovários nas mulheres e testículos nos homens, são as gônadas, tá bom? Mais um tipo de glândula que faz parte do nosso sistema endócrino. Qual a função das gônadas? Elas produzem hormônios sexuais como estrogênio, progesterona, tá bom? Isso nas mulheres. Para o caso dos homens, o hormônio produzido pelas gônadas será a testosterona, um hormônio responsável pelo aparecimento das nossas características sexuais secundárias. Para as mulheres, os hormônios que vão fazer aparecer essas características, por exemplo, o crescimento dos seios, né, o ganho de mais massa corporal algumas vezes, tá? O amadurecimento de órgãos internos,
Tá bom? Esses hormônios que vão provocar isso, que vão atuar isso, será o estrogênio e a progesterona. Já nos homens, a testosterona causa o aparecimento de barba, tá bom? Maior crescimento dos volumes ósseos, alteração no timbre da voz e algumas outras características. Vamos agora perceber, né, identificar onde que essas glândulas estão distribuídas, onde elas estão localizadas no nosso corpo. Bom, eu vou mostrar para vocês, em alguns momentos eu vou aumentar para que fique mais fácil a visualização. A primeira delas, localizadas lá no cérebro, no centro, logo abaixo da massa encefálica, da massa do cérebro, está localizada a glândula mestra. Toda vez que você pensar na glândula que executa diferentes funções, que influencia, né, a ação das outras glândulas do nosso corpo, a gente vai estar falando da hipófise ou glândula pituitária. Ela tem esses dois nomes, tá? Ela está bem aqui acima na região do cérebro. Mais abaixo, na altura do pescoço, está destacada a glândula tireoide. Lembre-se que junto dela estão localizadas as paratireoides. Eu vou virar um pouco mais, você vai conseguir observar porque elas estão localizadas atrás. 4 pontos amarelos aí, tá bom? Na altura do pescoço, tá bom? Lembrem a posição, percebam a posição que eu estou mencionando. Aí são localizadas as glândulas paratireoides. Certo? Vejam aí, observem, como se a gente conseguisse ver a pessoa, né, através do corpo da pessoa. Agora, vejam a posição do pâncreas, que também é uma glândula, tá bom? E das glândulas suprarrenais, aquelas duas, eu vou girar para que você consiga ver os rins por trás da pessoa e aí fica mais fácil de identificar as glândulas suprarrenais, aquelas duas que estão acima. Supra quer dizer que está acima, tá bom? Por isso que elas têm esse nome de glândulas suprarrenais. Esse modelo aqui é um sistema endócrino feminino. Então aí abaixo estão presentes os ovários. Tá? Essas duas glândulas bem pequenas aí abaixo, tá bom? E agora passando para um modelo masculino, só para mostrar as gônadas, as demais glândulas são compartilhadas, estarão presentes tanto nos homens quanto nas mulheres. Já as gônadas que ficam localizadas junto dos testículos, né, lá no escroto, estão aqui abaixo, né, localizadas aqui abaixo nessas duas estruturas um pouco amareladas ou um pouco laranja, tá bom? Como você conseguir visualizar aí. Essas são as glândulas, está com a legenda, você consegue visualizar, tá bom? Então, eu queria mostrar nesse momento a anatomia, onde que cada uma está localizada e, por conseguinte, né, cada uma vai executar uma função que vai atuar em diferentes partes do organismo e terá, claro, com isso, diferentes efeitos. Bom, o sistema endócrino, devido à sua complexidade, ele exerce um importante papel, que é a regulação hormonal. Vamos conhecer mais sobre ela, então? Regulação hormonal. Os hormônios são liberados pelas glândulas endócrinas em resposta aos sinais do sistema nervoso ou a mudanças nas condições do corpo. Tá bom? Então percebam que tem uma atuação do cérebro, né? O cérebro interpreta o que está acontecendo com o nosso organismo e às vezes essas mudanças elas advêm de situações externas, de alguma coisa que está acontecendo fora do corpo ou de condições internas do nosso corpo também. E aí um hormônio ou outro pode ser liberado em maior quantidade ou pode passar a ser produzido. Esses hormônios, eles viajam pela corrente sanguínea e se ligam a receptores específicos em células-alvo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu grifar, né? Deixa eu sublinhar, melhor dizendo. Deixa eu sublinhar aqui, receptores específicos em células-alvo. Então, os hormônios eles não vão atuar de forma descoordenada, né? Sem rumo, simplesmente liberados no sangue e vão atuar em qualquer parte, não. Eles só vão atuar naquelas células que são alvo, né? Que são células que têm receptores específicos para aquele hormônio que foi liberado, desencadeando dessa forma, ou seja, provocando, causando respostas específicas. Tá bom? Por exemplo, para você entender de forma bem simples, a testosterona, ela vai atuar em células do rosto masculino, né?
que vai produzir o crescimento de pelos, o aparecimento de pelos, como a barba, né, que a gente pode observar. Ela não vai atuar em outras partes, provocando outras reações. Então esse é um exemplo bem simples para você entender que o hormônio ele vai atuar em locais específicos, em células que têm receptores para essas determinadas funções. Vamos agora conhecer perceber através de um vídeo. Eu vou explicando para vocês, conforme esse vídeo vocês forem assistindo a ele, para você entender a ação de dois hormônios muito importantes no nosso corpo. Vamos lá então, vamos ao vídeo. É uma situação que tem alta taxa de glicose no sangue. Temos aí um garotinho numa padaria, uma confeitaria, comendo muitas coisas gostosas. E esse alimento que ele consumiu está carregado, possui muito carboidrato e deixou a corrente sanguínea dele carregada de açúcares. Isso aí enviou um sinal para o organismo como um todo. O cérebro enviou um sinal ali para o pâncreas. Acho que você consegue reconhecer o pâncreas. E aí o pâncreas liberou insulina na corrente sanguínea, representado aí por essas bolas amarelas. Essas bolinhas amarelas se ligam nas moléculas de glicose e vão retirar elas da corrente sanguínea. Notem que agora a concentração de glicose, a concentração de açúcar, ela é muito mais baixa, Teve uma redução considerável. Quem que provocou essa redução, professor Vinícius? Justamente a insulina, esse hormônio que foi liberado lá pelo pâncreas. Nessa segunda situação, nós temos um garoto aí que foi brincar, por exemplo, ali no deserto, se perdeu, está com uma aparência de muita fome, não conseguiu beber água, não está se alimentando e por conta disso, o sangue dele está com uma quantidade muito baixa de glicose. Tá? Olha só aí as bolinhas azuis, pouquíssimas bolinhas azuis e são elas que representam a glicose, o açúcar no sangue. Essa situação envia um sinal para o cérebro, ali para todas as glândulas do sistema endócrino, ocorre um sinal para o pâncreas e o pâncreas vai produzir um hormônio, liberar ele na corrente sanguínea chamado glucagon. Esse hormônio vai lá no fígado, ele dá um recado para o fígado. Fígado, eu preciso que você libere suas reservas de açúcar. O meninozinho está com fome, precisa liberar açúcar no sangue para ele ter energia. E aí perceba que houve uma liberação maior de açúcar no sangue, ele está carregado de glicose de novo, para que o garoto tenha energia e possa voltar para sua casa e possa ganhar um tempo maior de sobrevivência. Tá bom? De forma simples, esse aí é um exemplo de atuação desses dois hormônios. Bom, mas também existem, gente, além dessa ação muito específica de regulação do sistema endócrino, distúrbios desse sistema, podem acontecer problemas nele. Bom, um deles é o hipotireoidismo, que ocorre devido à baixa produção de hormônios tireoidianos, levando a sintomas como fadiga, que é a mesma coisa que cansaço, um cansaço em excesso, e também o ganho de peso. Bom, para essas pessoas que têm o hipotireoidismo, que sofrem dessa enfermidade, desse problema hormonal, para elas será muito difícil manter o peso ou mesmo emagrecer, porque o corpo vai funcionar de forma muito lenta, e vai haver um ganho de massa, facilitado. Já a condição contrária é o hipertireoidismo, alta produção de hormônios tireoidianos, causando sintomas como perda de peso e nervosismo. Tá bom? Isso aí são apenas dois. Mas nessa cartela que eu trago agora para você, nós temos aí vários outros sintomas que podem ser ocasionados por uma e outra condição. Vamos ver o que o hipertireoidismo ocasiona na vida da pessoa. Situações de insônia, taquicardia, que são batimentos acelerados do coração, irregulares, irritabilidade, intolerância ao calor, emagrecimento excessivo. É uma característica comum das pessoas que sofrem de hipertireoidismo. Já aquelas pessoas que sofrem de hipotireoidismo, que é uma produção abaixo, uma produção menor dos hormônios da tireoide, ela vai ter bradicardia. Tá? Nesse caso, o coração não bate mais de forma muito acelerada, já é o contrário, vai bater de forma um pouco mais lenta. E isso também, obviamente, é prejudicial à saúde da pessoa. Outra situação, intolerância ao frio, alterações na pele e nos cabelos, edema matinal ao redor dos olhos, os olhos ali ficam muito roxos, aquele aspecto de olheira intenso mesmo,
sonolência excessiva, porque a pessoa vai estar muito cansada, e lentidão do raciocínio, porque tudo no organismo vai estar funcionando de forma muito mais lenta. Tá? Então, resumidamente, esses são dois efeitos dessas condições no nosso organismo quando o sistema endócrino estiver desregulado. Tá bom? Outra situação que pode acontecer quando o sistema endócrino estiver desregulado, e é muito séria, é a diabetes, causada pela falta de insulina ou pela incapacidade do corpo de usar a insulina adequadamente, resultando em altos níveis de açúcar no sangue. Nós vimos há pouco, né, no vídeo, uma exemplificação de como que deve funcionar essa regulação do açúcar no nosso sangue. Mas com o tempo, devido aos hábitos alimentares, à falta de atividade física, né, uma alimentação carregada em carboidratos, por exemplo, pode sobrecarregar o funcionamento do pâncreas e ele vai ficar desregulado, ele não vai saber mais qual a quantidade adequada de insulina que ele deve produzir, né? Pode haver prejuízos à produção de glucagon também, e aí cria um descontrole, tá bom, desse órgão, levando a uma diabetes, uma doença crônica muito grave. Eu trago para vocês agora um quadro para você entender de forma muito resumida algo que a gente costuma ver nos exames, né, quando os médicos pedem ali para medir a nossa glicemia. Professor, o que é glicemia? É testar, né, é quantificar a quantidade de açúcar presente no nosso sangue, em miligramas por decilitro. Não se preocupe com essa medida, tá bom? Presta atenção apenas no número para você entender qual seria a condição que o médico estaria observando. Olha só, a glicemia em jejum, por isso que quando a gente vai tirar sangue para fazer exame, né, o médico, a gente tem que ir em jejum, não pode não pode ter tomado café antes. Ela tem que ser uma pessoa normal, tem que ser abaixo de 100, tá bom? Se for abaixo de 100, a pessoa já está numa condição normal de glicemia. Se der entre 100 e 126, a pessoa já vai estar num quadro de pré-diabetes. Se der maior que 126 mg por decilitro, a pessoa já vai estar com a diabetes mesmo, tá bom? Aí já é um caso de vai ter que tomar medicamento, fazer exames complementares e mudar uma série de hábitos. Temos aqui outro teste, né, que é de tolerância à glicose, mas isso é quando a pessoa se alimentou, tá bom? Então, se der menor que 140, isso aqui numa condição que a pessoa já se alimentou, né, ela ainda está numa situação normal, tá bom? Se der maior que 140 e até 200, ela já está numa situação perigosa, né, de pré-diabetes. E maior que 200 mg por decilitro, aí, infelizmente, a pessoa já apresenta um quadro de diabetes. Tá? Então, nesse caso, a gente vai explorar apenas esses dois pontos aqui, que é muito comum encontrá-los em exames médicos, para determinar se a pessoa está com risco ou não de desenvolver a diabetes ou se, infelizmente, já desenvolveu esse quadro. Vamos, então, agora, continuando a nossa aula sobre o sistema endócrino, falar de crescimento e reprodução. Bom, hormônios do crescimento, né? A hipófise secreta o hormônio do crescimento, chamado de GH, que estimula o crescimento e a regeneração celular. O GH ele é essencial para o crescimento durante a infância e a adolescência, mas também ele desempenha um papel muito importante na regulação do nosso metabolismo quando na idade adulta. Nesse quadro que vocês observam agora ao meu lado, né, tem aí uma representação de quando nós somos pequenos, quando nós somos bebês, depois ali criança, né? Depois, numa fase juvenil e adolescência, a quantidade do hormônio do crescimento vai ser maior no nosso organismo. Por quê? Porque a gente cresce muito mais, né, de forma muito mais acelerada, quando nós somos criança. Quando chega ali na faixa de 18 até os 20 e poucos anos, quando acaba, né, até 21 anos, algumas pessoas podem crescer, tá bom? Dependendo do desenvolvimento de uma parte lá dos nossos ossos, tema de outra aula, tá bom? Mas é apenas até essa idade que uma pessoa vai poder crescer ou não. Mas ali até 16 anos ou menos que isso, as taxas de crescimento e a concentração desse hormônio do crescimento vai ser muito mais elevada. Tá? Mais à frente na nossa aula sobre crescimento e reprodução agora. Perceba, gente, que o nosso sistema endócrino ele está relacionado com basicamente tudo que acontece no nosso organismo, né? Nas mudanças que vão ocorrer na puberdade, né,
e também sob efeito de hormônios sexuais. Durante a puberdade ocorrem mudanças hormonais significativas, é aí que o nosso corpo começa a mudar, né, que levam ao desenvolvimento sexual secundário. Nos meninos, os testículos começam a produzir testosterona, tá? Nos meninos, que é responsável pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos e características sexuais secundárias. Já nas meninas, os ovários começam a produzir estrogênio e progesterona, que são responsáveis pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos e pelas características sexuais secundárias, né? Tem características que só as mulheres vão apresentar, né? Que não vai aparecer nos homens. O amadurecimento dos órgãos sexuais internos, por exemplo, vão ser causados, vão ser influenciados por esses hormônios. Bom, eu apresento ainda para vocês de forma breve, que tem relação íntima com o sistema endócrino, né, e o crescimento e a reprodução, especialmente nas mulheres, o ciclo menstrual. Tá bom? Esse ciclo ele é controlado por um complexo sistema de interações hormonais entre o cérebro, tá bom? Entre o cérebro feminino e os ovários, né? Lembrando que, só para confirmar, apenas as mulheres têm ovários, então é impossível que os homens sofram a ação de hormônios nos ovários, tá bom? Só para ficar claro isso, que às vezes as pessoas acabam confundindo. Como é que isso funciona, professor? Vamos lá. A hipófise. Professor, quem é a hipófise? Só para confirmar, né? Para ratificar, para reforçar para vocês. É a glândula mestra, aquela que está localizada lá no nosso cérebro. Ela libera o hormônio folículo estimulante, chamado de FSH, tá bom? Não se preocupa com os nomes, tá bom? Mas se preocupa com o processo. Foca em aprender como acontece, tá bom? Então, o hormônio folículo estimulante, produzido pela hipófise, e o hormônio luteinizante, que estimulam a produção de hormônios sexuais e o desenvolvimento dos folículos ovarianos, tá? Das partes do ovário. Na ovulação, um óvulo, tá bom? Apenas um, né? De forma mais comum, é liberado de um folículo maduro no ovário e o folículo restante se transforma no corpo lúteo que produz progesterona. Na imagem fica mais fácil de entender e eu vou exemplificar isso para vocês. Fica mais tranquilo para você compreender. Olha só, isso aqui, gente, uma imagem, não é um pedaço de carne, tá? Isso aqui representa um fragmento do útero feminino. E percebam que conforme ocorre a ação de determinados hormônios, nós temos aqui, ó, FSH, LH, estradiol e progesterona. Conforme a quantidade deles está presente aqui numa determinada concentração, ocorrem mudanças na parede do útero. Primeiro a parede está descamando, que é a fase ali da menstruação em si, que costuma durar, né, um período específico. E depois o útero ele se prepara para engravidar. Ele se prepara todo mês para o processo de gestação. A parede dele cresce, ela fica mais espessa. Tá bom? E tudo isso ocorre devido à ação de hormônios. E está aqui o que eu falei antes. Ocorre a ovulação no 14º dia, tá bom? 14 dias, ovulação. O corpo lúteo que vai produzir um hormônio que vai influenciar aqui nesse tamanho da parede uterina, certo? Então, basicamente, esse é o efeito que esses hormônios causam no útero nesse ciclo menstrual. E ainda agora passando para a gravidez, né, e os hormônios. Existe relação com isso? Claro que existe, professor Vinícius. Durante a gravidez, a placenta produz hormônios como o HCG, né, a gonadotrofina, olha só que nome difícil, gonadotrofina coriônica humana, que sustenta, né, ela é produzida inicialmente ali pelo embrião e depois, conforme a gravidez avança, né, isso logo no início, tá, nos primeiros dias, ocorre a formação da placenta e vai ser esse órgão, vai ser a placenta que vai passar a produzir o HCG, que inclusive é o hormônio que os médicos utilizam ali, passam um exame chamado beta-HCG para determinar se uma mulher realmente está grávida, tá bom? Tem mais um hormônio, né? A progesterona, claro, produzida pela placenta, ela tem um efeito importante durante a gravidez que eu trago para vocês. Veja na próxima cartela. A progesterona ela é crucial para manter o revestimento uterino
e prevenir contrações prematuras. Todos nós sabemos que existe um momento certo do nascimento, né? Geralmente 9 meses, tá? Então o bebê não pode nascer antes disso. Se ele nascer antes disso, será um nascimento prematuro. E esse hormônio, a progesterona, ela cria uma condição ali de manutenção da gravidez para que o nascimento ocorra no tempo adequado. Tá? Esse seria um papel importantíssimo realizado, né, uma função primordial realizada por esse hormônio no fenômeno muito especial da gravidez, né, algo extremamente complexo que só as mulheres conseguem realizar, obviamente. Tá bom? Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.